Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Amém. Glória a Deus. Creio que pode melhorar, amém, querido? Sempre pode melhorar um pouco mais, né? Ou um pouco mais, muito mais, né? Amém. Estamos aqui, queridos, para glorificar o nome do Senhor. Sabemos que, independente de qualquer adversidade, nós estamos de pé, amém? Amém. Deus é fiel, querido. Aleluia. O que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, foi durante quinta-feira, durante a ministração do Vinícius. Lembra que eu falei que o Senhor tinha me dado algo para ministrar aqui hoje? Amém? Porque, irmãos, não importa, queridos, de quem está vindo a palavra. Amém? O negócio é que a palavra está sendo pregada, irmãos. O poder do Senhor está sendo pregado, está sendo liberado, irmãos. E só desfruta quem entende. Amém? Só desfruta, irmãos, quem compreende. Porque se a gente não entende, irmãos, fica difícil. A gente fica vagueando, a gente fica às vezes assim, né, tateando, procurando as coisas e a gente não acha. Mas quando a luz da palavra chega, irmãos, de fato nós somos transformados. Amém? Então, irmãos, nós vamos ver um pouco o que a Bíblia fala sobre escolha. Amém? Sobre decisão, sobre nós estarmos diante de algumas situações da nossa vida e o que nos leva às vezes a decidir, a escolher por algumas coisas. E sobre o que o Vinícius ministrou aqui na quinta-feira, irmãos, ele falou algo que mexeu muito comigo. A revelação de Deus, irmãos, ela é progressiva, amém? O que é uma revelação progressiva? Todo dia, irmão, você pode aprender um pouco mais de Deus. Não existe ninguém, irmão, na face da terra que pode dizer, não, eu conheço Deus totalmente. Porque a Bíblia fala, irmãos, que nós estamos crescendo no Senhor de graça em graça, de fé em fé. A Bíblia fala, irmãos, que nós chegaremos um dia à altura de Cristo, à altura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, o conhecimento de Deus, ele é muito amplo, ele é muito grande, ele é muito... Eu creio, irmãos, que até na eternidade, querido, nós estando lá com o Senhor, face a face, nós vamos ainda aprender grandes coisas com Ele. Amém? E quando o Vinícius disse algo aqui, eu mesmo me fiz uma pergunta. O que eu penso e qual é a definição que eu dou para a crucificação de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Quando você vê assim uma cruz, quando você vê a imagem de Jesus Cristo pregado numa cruz, ou quando você ouve alguém falar, ou quando você vê algum filme, você já parou para pensar o que significou e o que tem por trás, o que a Bíblia fala sobre a crucificação, o que quer dizer a morte de Cristo Jesus na cruz? Porque muita gente fala, a gente já ouviu muitas coisas, mas o interessante é você ter essa resposta. Não é você ouvir alguém pregar, não é você ouvir somente o que eu vou dizer aqui hoje. Porque às vezes a gente tem que se perguntar, irmãos, algumas coisas. E como você entende? Quando você lembra da crucificação de Cristo. E uma das coisas que o Vinícius disse aqui, que ele entendeu, é que a cruz fala de um cruzamento entre o encontro da vontade de Deus com a minha vontade. Não foi isso, Vinícius? Se eu estiver errado, você me corrige. Ele falou isso. Fala de um cruzamento entre, como se fosse de encontro, irmãos, a minha vontade contra a vontade de Deus. O que é isso? Decisão. A cruz, irmãos, ela tem dois ângulos, ou dois sentidos, melhor dizendo, horizontal e vertical. A vontade de Deus, irmãos, ela é sempre vertical, é sempre apontada para o céu. Amém? E a nossa vontade, irmãos, ela é sempre não, né? Mas na maioria das vezes, na horizontal, limitado aqui na terra. Conseguiu entender isso?
Por quê? Nós vamos ver um texto que até Jesus, ele tinha uma vontade e que por um determinado tempo poderia ter sido cumprido uma vontade de Jesus que não era a vontade de Deus. Nós vamos ver isso na Bíblia. Então a cruz também fala disso. Ela fala de várias maneiras, mas essa forma eu nunca tinha ouvido antes. Eu já ouvi algo parecido, mas dessa forma tão claro, abriu mais ainda. Porque fala, né, a gente já falou, a Bíblia fala de renúncia, a Bíblia fala de negar a si mesmo, não é? Mas também fala, irmãos, de uma vontade. Porque, irmãos, humanamente falando, Jesus, ele não queria estar ali crucificado. Humanamente falando. Você consegue me entender? Amém? E nós vamos ver que porque humanamente falando, Cristo, ele não queria ser crucificado. Mas a Bíblia fala que Jesus, antes de ser crucificado, irmãos, aconteceu algo que o Vinícius também citou aqui, na quinta-feira. Fala que Jesus, ele suou como se fosse gotas de sangue. E eu também nunca parei para estudar a fundo isso aí. E o Vinícius trouxe algo aqui, que cientificamente existe um acontecimento que explica quando alguém chega a suar sangue. O versículo está em Lucas 22. Se puder abrir aí, eu vou dar um tempinho para o pessoal acompanhar, quem não trouxe Bíblia. Lucas 22, versículo 42. A Bíblia vai dizer: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a vontade de quem? Quem é que está falando para o Pai? Está chegando. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. Em outras versões fala que o fortalecia, o confortava. Em grande agonia, orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Você já imaginou isso, irmão? Você já imaginou o que é você estar num nível de pressão, de tensão, a ponto de você suar gotas de sangue, sair do seu corpo pelos seus poros, sangue? O nome o nome do fenômeno que acontece, que é muito raro, o Vinícius também disse aqui, é por conta de uma fraqueza física excepcional, onde todo o corpo apresenta dores, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção ou por um grande medo. Irmão, Jesus, ele sabia, irmãos, que ele ia ser crucificado. E ele começou a sentir no corpo dele o sofrimento que ele iria passar. Até porque, irmão, Jesus, ele foi fiel e obediente até a morte. Jesus, irmão, ele não foi como nós, que às vezes desobedecemos. E como eu preguei aqui, há um domingo, não sei se foi domingo passado, não lembro quando foi, que nós passamos provações, nós vamos para o deserto, ou por consequência, ou por propósito. Por consequência é o quê? Por consequência do nosso o quê? Da nossa desobediência a Deus. E por propósito é quando Deus quer elevar o nosso nível. E quer ver, irmãos, de fato, aonde está o nosso coração. Porque Deus, ele colocou Cristo lá no deserto,
foi conduzido pelo Espírito Santo por conta de um propósito. Ele agora ia ser tentado, não somente como Jesus, filho de Maria e José. Ele ia ser tentado agora como filho de Deus. Porque no capítulo, quando acaba, antes de terminar, de passar para um capítulo para o outro, é quando Deus fala: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Aí o diabo vai lá e tenta ele como? Se você é filho, mande que essa pedra se transforme em pão. Porque, irmão, as nossas decisões e a forma que nós estamos caminhando aqui nessa terra é que vai determinar, irmãos, o que nós seremos na eternidade. O que vai acontecer com a nossa vida agora e as nossas decisões é o que já está determinando o nosso futuro. Porque, irmão, é necessário que nós venhamos a entender. Cadê a Paula? É necessário, a Paula não está aí hoje não. É muito importante que nós venhamos entender, irmãos, que Deus, Ele não só trabalhou no passado e nem vai trabalhar somente no futuro, Ele está agindo agora. Amém? Agora, irmão. Ele está agindo aqui agora. Deus está agindo no mundo todo agora. Mas o nosso nível de compreensão, às vezes, é igual, irmão, agora. Tem gente que está aqui, mas não está. Eu consigo ver daqui. É por isso que, às vezes, quando a gente está ministrando, e quando eu mesmo falo aqui, vocês estão aqui, irmão? Porque a nossa mente, querido, ó. Aí, a Bíblia fala que isso aconteceu com Jesus. Ele estava, irmãos, há pouco tempo de tomar a decisão mais importante da vida dele. Mas ele fala, Deus, ele fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Por quê, irmão? A Bíblia fala que Cristo ele foi derramado como oferta de libação a nós. Oferta de libação, irmãos, era quando a oferta a Deus no Antigo Testamento era entregue em forma de líquido. Amém? E Cristo, ele foi derramado como uma oferta de libação. Para quem, irmão? Para os crentes? Para os evangélicos? Para os cantores gospel? Para os pastores? Não, por todos. Por quê, irmão? Porque através do ato de Cristo, para que as pessoas possam entender que através do ato que ele fez, que ele cometeu, por decisão dele, porque, irmão, as pessoas têm que entender que Jesus, ninguém matou Jesus, irmão. Vocês sabiam disso? Ninguém matou Jesus. Quando foram pegar ele para matar ele, ele falou assim, não, pode deixar, calma. Primeiro ele deu um beijo em Judas, meu amigo, Judas. Deu um beijo em Judas e se entregou. Porque ele mesmo fala, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. É diferente, irmão. Você já ouviu falar, quando, fulano de tal morreu, morte matada ou morte morrida? Né? Tem diferença, irmão. Ou não tem? Tem, não tem? Tem. A morte de Jesus foi a morte mais inexplicável. Por quê, irmão? Além das pessoas acharem que estavam matando ele morreu antes. Aí essa parte você não entende, irmão. Ele morreu antes como, irmão? Você sabia de uma coisa? Jesus, ele nasceu para morrer e morreu para viver. Vou falar de novo. Jesus, Frido, ele veio aqui na terra, nasceu para morrer. Olha só, irmão. Jesus nasceu para morrer e morreu para viver. O propósito de Jesus, irmãos, era para vir à terra para morrer pelo meu e pelo seu pecado. E ele só viveu, irmão, porque ele morreu.
E ele só está vivo hoje porque ele morreu. Mas ele morreu só fisicamente? Não, irmão. Essa dor, essa agonia que ele estava sentindo aqui, irmãos, é porque ele sabia que por um tempo ele ia ficar afastado do Pai. E às vezes a gente está aí, irmão, vivendo a vida afastado de Deus e deixa a vida me levar, a vida leva eu, e está aí nos acontecimentos aí da vida e nem derrama uma lágrimazinha por Deus, pelo aquilo que Cristo fez por nós. Mas isso é outra parte. Como eu falei, ele estava a ponto, irmãos, de tomar a maior decisão da vida dele. Olha o que a Bíblia fala em Lucas 9, 23. Vou dar tempo também para você abrir, para a gente acompanhar junto. Lucas 9, versículo 23. Diz assim: e Jesus proclamava às multidões. O interessante, irmãos, da Bíblia é que ela não fala que Jesus proclamava aos discípulos só. Jesus não proclamava aos crentes daquela época lá. A Bíblia fala, ele proclamava às multidões. Se alguém deseja seguir-me, por quê, irmão? Isso não é um princípio só para quem está na igreja. É até para quem quiser seguir ao Senhor. Ele fala, se alguém desejar seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Por que ele fala para caminhar após ele? Porque ele já deu o exemplo de como que é. A referência nossa tem que ser ele, irmão. As pessoas, às vezes, é assim, chega na igreja, irmão, derrotado, igual eu cheguei. Aí, às vezes, o Senhor vai firmando o nosso passo, irmão. Aí a gente vai gostando de algumas coisas que acontecem dentro da igreja. Eu estou falando isso até para quem não está ainda, para quando for entrar, não ser iludido. Amém? Porque a igreja não é mar de rosa. A igreja é o lugar onde tem um monte de gente problemática. Uai. Não é não? Eu tenho problema, irmão. Se você quiser um pouco, se você não tem nenhum, eu te dou alguns meus. É a verdade, irmão. Igreja é lugar de gente com problema. E lá no mundo não é não? Lá é. Mas só que a gente está querendo, irmão, e tentando resolver os nossos. E como que as pessoas lá fora estão tentando resolver os problemas? Com mais problema. Como? Bebendo, fumando, se prostituindo, traindo, enganando, matando. Por exemplo, uma pessoa está me fazendo muito mal, eu vou lá e mato ela, acabou o problema. Não, você cria mais um monte. Uma delas, você vai ser preso. Se não for preso, alguém vai te perseguir até te matar. E se vai que o cara ainda tem um filho, uma filha, alguém, e aí? Como é que vai ser depois a história? Então, irmão, para a gente não fugir da linha aqui, negue-se a si mesmo dia após dia, caminhe, venha até mim. Como eu disse, irmão, igreja, nós aqui, como igreja, como cada um de nós aqui, nós temos problema, passamos por problema, enfrentamos dificuldade diariamente. Mas ele disse aqui, o princípio é o quê? Nega a si mesmo. Negar a si mesmo, irmão, não é fazer de você uma pessoa, não, eu sou horrível, nossa, eu não consigo fazer nada. É como eu estava dizendo. Aí a pessoa chega aqui na igreja, às vezes, ela vai crescendo, como eu disse aqui, como eu cheguei, exemplo. Irmão, eu já sabia tocar bateria, eu já sabia conversar muito bem com as pessoas, mas eu ainda não sabia pregar. Estou falando de mim. Aí eu comecei a ver uns pregadores chegar lá na igreja, os caras davam uns pulos dessa altura assim, botava a mão no pessoal, o pessoal caía. Eu falava, Deus, eu quero isso aí para mim, aleluia. E os caras chegavam, irmão, uns tênis alvo mais que a neve, brilhante, sim, irmãos, terno. Falei, Deus,
isso aí, papai. Ele, então tá, então você prepara, que eu vou te esquadrinhar. Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente quer ser alguma coisa na presença de Deus, no sentido de querer, eu estou fazendo. Mas Deus só chama os que não são. Como eu quero ser alguma coisa, no sentido de me exaltar, se Ele só chama os que não são? Você sabe por quê, irmão? Deus, Ele sempre vai querer nos levar a Cristo. Amém? Ah, então eu não posso, porque, irmão, eu não posso fazer para mostrar. Amém? Eu tenho que fazer, irmão. O reconhecimento as pessoas vão ver e às vezes vai te abençoar. Amém? Não é porque eu estou buscando mais isso. Eu tenho que ver qual é o meu modelo de vida. Se é Cristo, irmão, Ele deixou o exemplo. Para nós é o quê? Negue-se a si mesmo. Porque isso vai ter um resultado, irmão. Isso, agora, às vezes, a gente não entende algumas coisas. Quando a gente abre mão de algumas coisas, quando a gente deixa de fazer algumas coisas para estar ajudando outras pessoas, para estar servindo outras pessoas. Às vezes o diabo lança, né, na mente, mas você podia estar fazendo outra coisa, você podia estar investindo na sua vida em alguma coisa, mas você está aí fazendo e servindo as pessoas. Por quê, irmão? O nosso ego, às vezes, grita, fala mais alto, as nossas vontades, mas Jesus, Ele fala, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Ele fala, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. Olha o que ele fala depois, porque o que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou se destruir a si mesmo? Qual é a destruição da alma, irmão? Sabe qual é a destruição da alma? Você nadar e morrer na praia. E essa praia, irmão, ela não é essa praia aqui. Essa destruição da alma que a Bíblia fala, essa praia que eu estou conjecturando aqui agora, é o lago de fogo, irmão. É onde a alma do homem vai ser destruída. E ele vai ficar eternamente nesse lugar. Porque você construiu, você fez um monte de coisa aqui na terra, você correu atrás de um monte de coisa aqui na terra, tentou fazer um monte de coisa aqui na terra, mas você esqueceu do Criador dos céus e da terra. E aí você só ficou construindo as coisas, ganhando as coisas. Irmão, ganhar coisas, ter carro, ter casa, ter empresa, ter tudo isso, é bênção, irmão. Amém? Amém. Quem recebe isso aqui? Amém? Amém? Eu recebo, irmão, é bênção ter tudo isso. Mas a Bíblia fala, o que adianta você ganhar tudo isso e perder a sua alma? E perder o que é mais importante. Porque Jesus, irmão, Ele não morreu por causa disso aqui. Por causa dos instrumentos, por causa dos animais, que são, glória a Deus, é bênção. Por causa da natureza, também é muito boa. Ele não morreu por conta disso. Ele morreu por conta de quem? Porque a parte que mais importa aqui na terra, irmão, para Deus, é eu e você. Por isso que às vezes, irmão, ele joga, não é que ele joga duro, mas ele fala a verdade. Ele fala, não tem como eu te falar, vai na igreja, ouve a palavra lá, que já está tudo certo. Não é assim, porque ele sabe que se a gente só vir na igreja, não é o suficiente. Não é verdade? Até porque, irmão, aqui na igreja a gente fica aqui no máximo 2 horas aqui dentro. A vida nossa toda semana é lá fora, é no trabalho. E ele diz, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sobre as honrarias do Pai e dos santos anjos. Porque ele não teve vergonha, irmão. Quando nós compreendemos o que Cristo fez e tomamos a decisão de entregar a nossa vida a Ele, irmão, é porque Ele já entregou a vida dele pela nossa. E a gente só entrega quando a gente entende. Às vezes a gente fala que quem quer entregar a vida para Jesus?
Aí a pessoa fica lá, eu não quero ser evangélico, não entendeu nada. Eu estou aqui pregando, eu não sou evangélico. Porque a Bíblia não chama a gente de evangélico, ela chama a gente de quê? Filho de Deus. Jesus Cristo, Érica, ele não inventou o cristianismo. Quem inventou o cristianismo foi os homens. Jesus, ele veio aqui e anunciou o reino de Deus. Ele não veio aqui abrir a igreja Cristo, verdade que liberta, Cristo, caminho, verdade e a vida, Cristo, aquele que cura, Cristo, palavra da fé. Não. Ele veio aqui para anunciar o reino de Deus. Então, quando a gente fala que você quer aceitar Jesus, aí a pessoa fala, não, eu vou parar de fazer um monte de coisa. E virar crente, eu não quero não, tem que ficar andando de calça, não pode cortar o cabelo, não pode passar maquiagem, não pode fazer um monte de coisa, não quero ser evangélico, mas eu quero ser salvo. Irmão, como eu falei, quando nós compreendemos o que Cristo fez por nós, nós entregamos a nossa vida a Ele, porque Ele já entregou a dele para nós. Ele entregou a vida dele para nós. E nós às vezes não entendemos isso, porque a gente vive batendo cabeça com algumas coisas, vive tomando decisão errada, vive vacilando e sofrendo, por quê? Tomando a nossa própria decisão. Aí, às vezes, é como eu disse, às vezes a gente está um pensamento de receber aquilo que Deus tem para nós, inclusive o primeiro passo é esse, é entender e entregar a vida para Jesus, aí a gente já coloca um padrão, não quero ser crente, porque agora eu vou ter que andar de Bíblia e as pessoas que andam lá comigo vão ficar me zoando. Pronto, perdeu já. Ah, mas você fala isso porque agora você é pastor. Eu tinha vergonha também. Uma vez, irmão, a minha Bíblia era metade dessa aqui, pequenininha. Aí eu estava indo para o culto. Aí eu não gostava de mostrar muita Bíblia. Aí eu botei a Bíblia assim na mão, mas tipo assim, eu estava tentando, irmão, andar com a Bíblia na mão. Eu entrei no ônibus, uma crente. Ela falou assim, irmãos, nossa, quase que eu desci do ônibus. Ela, paz do Senhor, eu, boa noite. Sentei. Eu não queria que ninguém me visse como crente com a Bíblia, botei a Bíblia no bolso, falei, essa irmã, tribulada, foi me cumprimentar logo na entrada do ônibus. Porque é assim mesmo, irmão, porque às vezes a gente não entende aonde que a gente está entrando, mas quando nós entendemos o que é a vida com Deus, irmão, acabou. É como eu falei, quando você entende, ninguém rouba de você. Quando você entende o propósito de Deus, ninguém tira isso de você. Amém? Colossenses 2,13. Colossenses 2,13 diz assim: E a vós outros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Irmão, quando a gente está fora da presença de Deus, nós vamos acumulando coisas para que no dia do juízo eterno, o Senhor às vezes você vai falar, não, mas eu ajudei, eu fiz aquela coisa e outra, tal, eu não roubava, eu não matava ninguém, mas algumas coisas vão sendo escritas, às vezes a gente esquece de algumas coisas. Já viu aquela história assim, quem bate esquece, mas quem apanha, né, nunca esquece. Porque às vezes as nossas coisas erradas, irmãos, às vezes a gente faz questão de esquecer, mas está tudo escrito, para que no dia do juízo final a pessoa fala assim, aqui ó, a pessoa fala, não, mas eu não fiz, não, está aqui ó, você fez sim. Vai ser como se fosse um vídeo, né? Vai mostrar lá. Aqui, ó. Você fez. Mas, através da decisão de Jesus, pelo que ele fez,
A Bíblia diz, ele removeu completamente pregando na cruz. Antes ele fala, cancelou a escrita de dívida. Irmão, para nós, brasileiros, às vezes é difícil entrar na nossa mente e falar, irmão, você não tem mais dívida. Você fala, é ruim, pastor. Se você soubesse o tanto de dívida que eu tenho lá para pagar, se você quiser, eu até trago uns 3, 4 boletos aí. Mas não é dessa dívida que eu estou falando, irmão. Estou falando que a dívida que você tinha para com Deus, ela já foi paga. Jesus já pagou. E ele pagou com sangue, não foi, Vinícius? Foi um preço de sangue, irmão. O diabo, ele botou um valor em você. Jesus foi lá e pagou. Ou melhor, ele botou um preço em você. E Jesus, reconhecendo o seu valor, ele pagou o preço. É desse jeito, irmão. Então ele fala, e despojando das autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Irmãos, parecia que Jesus estava derrotado. Parecia que ele estava derrotado, irmão. Nu, pregado na cruz, como uma ferida só. As pessoas acham que acabou. Mas a gente sabe o que aconteceu depois. Amém? Nós sabemos o que acontece até hoje, irmão. Nós sabemos o poder de Deus, através da palavra, com o mover do Espírito Santo, o que ele tem feito nas nossas vidas. Irmão, nós ouvimos uma notícia ontem de que, infelizmente, mais uma pessoa aqui em Barra do Riacho tirou a sua própria vida. E a gente às vezes fica se perguntando, irmãos, como, por quê? Por que que Deus deixa essas coisas acontecerem? Por quê, irmão? Por isso que a gente fala aqui, querido, que nós temos que entender, irmãos, a palavra de Deus que está sendo pregada. Porque, irmãos, quando nós não entendemos, nós vamos entulhando um monte de coisa na nossa mente. A pessoa, irmãos, que tira a própria vida, ela encheu a mente dela, irmãos, de argumentos, de coisas que o diabo colocou na mente dela. Para ela falar, para ela achar que não tem como mais, que a vida não vale a pena. Eu te falo isso, irmão, porque eu cheguei próximo disso. Eu estava um dia no meu quarto, drogado, irmão. E um dia eu ouvi a voz do diabo falando comigo para me tirar a minha própria vida, porque eu só dava trabalho para os meus pais, não estava trabalhando, só estava dando prejuízo. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. E eu me vi, irmão, pegando uma faca e fazendo alguma coisa comigo. Mas na hora eu pulei para trás, eu falei, é ruim, tá doido. Porque embora, irmãos, eu fizesse muitas coisas erradas, eu praticava várias coisas erradas, mas eu tinha um temor. Eu dei crédito ao que eu ouvi quando eu ainda era criança. Por isso que essas crianças que estão aqui na sala, irmão, às vezes a gente acha que não, mas elas estão recebendo de Deus ali. E quando elas, de acordo com que elas vão crescendo, irmãos, a palavra vai fazendo efeito na vida delas. Comigo foi assim, irmão. Antes de eu ir para o mundão da droga, da doideira, eu vivi numa igreja. Eu ia na igreja católica e eu fui alimentado pela palavra de Deus na igreja católica, irmão. Amém? Amém. É bênção, querido. Lá eles pregam a palavra de Deus igual prega aqui. Lá tem erro igual tem aqui também. Amém? Aí, então, é desse jeito. Porque Jesus, como eu falei, Deus, ele não é católico nem evangélico, ele é Deus, irmão. Sobre todas as coisas. Amém? Então é assim, querido. Nós vamos agora finalizar, e eu creio que você está entendendo aonde que o Senhor ele quer chegar com essa palavra. Amém? Porque a gente tem que parar, irmão, às vezes, de achar que a nossa decisão é a decisão mais correta a se tomar. Porque se nós não consultarmos a Deus, irmão, diariamente, é certo, querido, nós vamos sofrer além do normal. Em Lucas, capítulo 10, estamos chegando ao final mesmo, viu, irmão? Lucas 10, 38, ele diz, caminhando Jesus e os seus discípulos. Essa passagem é muito interessante, irmão. Ele diz, chegaram
um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Nós vamos ver, irmão, como que é importante nós tomarmos a decisão correta. 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta. Irmão, quando alguém fala assim, né? Marta, Marta, é porque não vem coisa boa, irmão. Jesus, querido, falou com ela: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, olha só, irmão, uma só coisa é necessária. Irmão, não tem tudo aquilo que a gente está enfrentando, só uma coisa é necessária. E não é o dinheiro, viu? Ninguém concordou. Mas continua sendo verdade. Eu vou te dar mais uma chance, irmão. Todo problema que você está enfrentando, só uma coisa é necessária. Um amém. Irmão, todo problema que você está enfrentando, só uma coisa é necessária. Está aos pés do Senhor, irmão. Maria, pois, escolheu a melhor de todas. Por quê, irmão? Por que a melhor de todas? Por quê? Porque tem várias opções. Você tem várias opções de escolha, irmão. Eu não estou aqui querendo dizer que a sua vida vai ser resolvida totalmente se você aceitar Jesus. Eu não estou dizendo isso, irmão. Mas a Bíblia está dizendo que só uma coisa, irmão, é necessária diante de tantos afazeres: ouvir a voz de Deus. Irmãos, e ouvir a voz do Senhor não é tão simples quanto a gente acha que é. Porque você tem que estar em espírito, irmão. E para você ouvir a voz do Senhor em espírito, você tem que entender que você é um espírito, você não é carne, você é espírito. Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Irmão, Jesus, o Salvador da vida dela, estava dentro da casa dele. Irmão, ela estava preocupada em fazer sala para Jesus. Jesus não se preocupava com isso, irmão. Jesus, ele não olhava, ele não olha como o homem vê. Ele falou: por que você está? E ela falou ainda: você não está vendo não essa preguiçosa aí, não? Você não vai falar para ela vir me ajudar, não? O homem sendo homem, né? Estou falando só da mulher, estou falando a natureza humana sendo humano. E Jesus querendo mostrar para ela um princípio espiritual. As nossas escolhas, irmãos, têm a ver com o que de fato mais importa para nós. Para ela, irmão, Jesus não importava. Deixa Jesus lá, que eu vou fazer os trem aqui, para ele achar que aqui em casa é tudo. Tem quando chega alguém na sua casa, irmão, e está uma bagunça assim, fulano de tal está chegando, misericórdia. Deus. Fala, Jesus. Aí, ó. Eita. Aleluia. Aí, irmão, a gente fica assim. Mas às vezes, irmão, a pessoa está querendo ir ali para revelar algo de Deus para a sua vida. Às vezes ela só quer te ver, só quer te dar um abraço. E você está preocupada e você, não, vão tomar um café. A pessoa, meu Deus, eu vou até esquecer que eu tenho que falar para ela. Não, senta aí, eu vou fazer um café, eu vou fazer um negócio ali. Você vai lá e acaba de arrumar alguma coisa que está bagunçada e volta lá. Mas você está bem, né? A pessoa está lá. Porque, irmão, o que mais importa para nós
é saber se de fato nós estamos ouvindo a voz de Deus. Para as nossas decisões. Irmãos, as minhas orações de um tempo para cá têm sido muito mais ouvindo do que falando. Porque oração, irmão, é diálogo entre duas pessoas. Quando só eu falo, Deus, eu te agradeço, eu te louvo, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, em nome de Jesus, amém. Isso é um diálogo? Monólogo. Só uma pessoa falou e a outra ouviu. Diálogo, irmãos, é duas pessoas, um fala, o outro escuta. Um escuta, o outro fala. Nós temos ouvido a Deus nas nossas orações? Fica para a reflexão da igreja. Nossas escolhas, irmãos, têm a ver com o que mais importa para as nossas vidas. Como foi dito antes, o que adianta ganhar tudo e perder o principal, que é a nossa vida? Para finalizar, irmão, duas coisas. Você lembra do que Deus pediu para Abraão? Ele pediu o que para Abraão? O filho dele, não foi? Isaac. A gente tem alguns Isaac, irmão, na nossa vida. Que se Deus pedir, você vai falar, não, Deus, isso aí, você tem que ler mais a Bíblia. Isso aí não é de Deus, não. Falando para Deus, né? Isso aí não, Deus. Deus pediu, olha só, irmão, tudo que Deus, porque ele disse para Maria o quê? Todavia uma coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Você sabe por quê, irmão? Quando você escolhe colocar Deus em primeiro, aquilo que Ele te dá, nunca Ele vai tirar, irmão. Nunca Ele vai tirar. Ah, mas na Bíblia tem escrito um monte de coisas que Deus tirou, que não sei o quê. Irmão, você tem que ler o contexto da palavra. Ah, a Bíblia fala que Jó falou que Deus me deu e Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jó conhecia Deus, irmão, no capítulo 1 e 2 de Jó. Ele conhecia Deus. Quem que tirou as coisas lá de Jó? Foi o diabo. Nós temos que entender essas coisas, irmãos, porque a Bíblia fala, esta parte que ela entendeu e que ela recebeu de Deus, isso não vai ser tirado. Como esse exemplo aqui de Abraão com seu filho Isaac. Era o filho da promessa. E às vezes a gente não entende, irmãos, que Deus ele fez uma promessa para a nossa vida e a gente acha que a gente vai morrer. A gente só morre, irmão, se a gente sair da rota da promessa. E ele fala, ó, eu quero seu filho, dá ele como oferta, mata ele para mim. Foi isso que Deus falou. Mata ele para mim. Não é? E entregar em oferta era isso. Matar ele. Porque o menino perguntou, cadê, pai? Cadê o cordeiro? Nós vamos matar. Ele falou, não, calma, Deus vai prover. Mal sabia, é você mesmo. E por que precisou de 3 dias, irmãos? É igual eu falei. Por que Deus não falou, vai lá atrás do quintal e mata o menino e me dá ele para mim? Por que precisou dele caminhando 3 dias? Era para ele ser trabalhado por dentro. Para ele entender o que estava acontecendo. Quando ele entendeu, ele chegou no lugar e falou, Deus, toma, é seu. Ah, tá. Você me deu, né? Pronto, ganhei. Ganhei o que eu queria, o quê? O seu coração. A melhor escolha, irmãos, de Abraão não foi somente entregar o seu filho, foi entregar o coração dele para Deus antes de entregar o seu filho. Só Deus sabe o que passa no seu coração, irmão. Só Ele que sonda o seu coração. E aí em Deuteronômio ele fala, hoje eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão a bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje eu estou te dando. Mas terão maldição, se desobedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. O que são deuses desconhecidos, irmão? Tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus são deuses desconhecidos.
Pode ser qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa que te afaste de Deus. Amém? Quem entendeu? Vamos ficar de pé? Deus, Ele colocou de nós, irmãos, colocou diante de nós escolhas. Ou melhor, Ele colocou diante de nós a bênção. O que é a bênção? A palavra. Obedecer. E é como eu falei, irmão, não é uma obediência que vai nos levar a nos tornarmos pessoas, irmãos, antissociais diante da sociedade aí fora. Porque as pessoas acham que quando se tornam crentes, acham que vira um tipo, assim, né? As pessoas assim, meio estranha, meio deslocada, meio assim, quadrado, que não pode fazer mais nada. Irmão, nós podemos fazer tudo. Amém? Tudo que nos convém fazer, tudo que convém no que está escrito diante da palavra de Deus. Porque aquilo que não convém, irmão, gera morte, gera destruição. Então, o que nós iremos apresentar diante do Senhor? Nosso coração, a nossa vida. E eu faço o convite. Quem quer receber a bênção do Senhor? Quem quer entregar a vida nas mãos de Deus e entrar dentro desse caminho de bênção? Quem nunca fez isso e quer fazer hoje? Levante a sua mão para o Senhor. Que Ele não teve vergonha de nós. Ele não se envergonhou. E Ele disse que se você não se envergonhar diante dos homens, Ele não vai se envergonhar diante de Deus quando nós estivermos com Ele. Existe alguém que nunca fez isso e quer fazer hoje? É só você levantar a sua mão, querido. Nós iremos orar pela sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor, querido. Glorifica o nome do Senhor, porque mais uma vida entendeu a mensagem da cruz. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o coração deste homem agora está em Tuas mãos, Pai. Deus, obrigado porque a vida dele, eu creio, Pai, não será a mesma mais, Senhor. Obrigado porque ele recebe agora, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, recebe da parte do Senhor, Pai, a bênção da salvação, Pai. Deus, eu te louvo, porque até aqui, Pai, o Senhor tem ajudado a vida dele, o Senhor tem colocado ele de pé, Pai. Tantas coisas que ele enfrentou, Pai, para chegar até aqui, mas ele esteve diante do Senhor, de pé, Pai, porque o Senhor estava com ele o tempo todo. Mas agora eu creio que os olhos dele espirituais foram abertos, Pai, e ele tomou essa decisão. Obrigado por essa vida, Pai, tão preciosa aos olhos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu, domingo. Fala o seu nome. Domingos. Fala, Eu, Domingos, recebo o Senhor Jesus o Senhor Jesus como Salvador na minha vida. pelo Salvador na minha vida. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém? Existe mais alguém? Existe mais alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Irmãos, Barra do Riacho não será a mesma. Essas mortes, irmãos, vão acabar. Esse espírito de morte, irmão, que tem atormentado esse lugar, ele vai ter que sair daqui, querido. Mas isso só vai acontecer, irmãos, quando a quantidade de pessoas que estiver aqui em Barra do Riacho tiverem um entendimento de que elas são filhas de Deus, não que elas são evangélicas, irmão. Porque enquanto nós brigarmos por ser evangélicos, nós vamos brigar por
por placa, nós vamos brigar porque igreja tal prega de um jeito e lá prega de outro. Isso está totalmente fora do plano de Deus, irmão. O que está dentro do plano de Deus é nós entendemos que somos filhos, que nós temos que representar Deus aqui na terra, irmão. Que nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. De que o que nós estamos recebendo, irmãos, vem de Deus, não vem da doutrina, da palavra da fé, da batista, da assembleia, irmão. Vem do trono do céu. Essa palavra, irmão, não é uma palavra às vezes que dá um movimento de muito glória a Deus, mas isso te dá fundamento, irmão, para que o dia que o fogo pegar aqui na igreja, com demonstrações de sinais e maravilhas e pessoas manifestando o poder de Deus, você vai entender, ela está assim, não é porque ela está só empolgada, é porque ela sabe o Espírito que habita nela. Então vai ter culto aqui, irmão, que você não vai entender nada, às vezes, no âmbito natural. Mas vai ter culto que vai ser igual hoje, às vezes, onde o Senhor vai tratar conosco aqui dentro. Aonde às vezes nós vamos, a pessoa bota a mão, outra cai no poder. Não, irmão, o Senhor está te derrubando por dentro agora. É assim, irmão, o avivamento ele começa assim, por dentro. Para quando você soltar, irmão, vai sair só o que é de Deus. Amém? Existe alguém aqui enfermo? Se existe alguém sentindo alguma dor e quer receber uma oração de cura, o Senhor pode curar. Amém? Amém, Deus. Irmão, não fica assistindo. Você pode fechar o seu olho e adorar a Deus, viu? Ninguém está aqui fazendo nada para mostrar. Aqui é um culto de adoração ao Senhor. Pai, eu te louvo, porque o Senhor já levou sobre si todas as dores e enfermidades, Pai. O castigo que nos traz a paz estava sobre si, Deus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A tua filha, Pai, pertence a essa condição. E agora, tudo aquilo que é contrário à tua palavra, nós repreendemos como igreja em nome de Jesus e declaramos fora todo sintoma, toda dor. Obrigado porque a cura do Senhor é manifesta agora, Pai, no corpo da tua serva, da tua filha. Ela recebe agora o poder do Espírito Santo de Deus. Todo o corpo dela agora está sendo inundado por esse poder. E ela vai testemunhar, Deus, que ela foi curada nessa noite pelo Senhor. Ainda que isso não se manifeste agora. Mas o Senhor pode fazer todas as coisas aqui, Pai. Em nome de Jesus. Toda a dor agora saindo em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Pai, eu te louvo, Deus, porque ela também é tua filha, Pai. Ela também pertence, Deus, ao reino do Senhor. E nós declaramos agora, em nome de Jesus, todos os órgãos do corpo dela, todos os músculos, nervos, Pai, do corpo dela, funcionando de acordo com a tua palavra, Pai. E ela recebe do Senhor agora, Deus, a cura, Pai. Em nome de Jesus. O refrigério, Pai, na alma. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do nome do Senhor, Pai. A bênção do Senhor está sobre a vida dela, sobre a casa dela, Pai. A mão do Senhor, Deus, está sobre a vida dela, Pai. E nenhum mal, Deus, pode prevalecer em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Você foi abençoado nessa noite, irmão?